Mateus, capítulo 19, o versículo 26. Amém? Misericórdia. Nos diz assim: mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã estarmos aqui, pelo período que nós já tivemos aqui de adoração ao Teu nome. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença que já se faz real em nosso meio. Obrigada, Jesus, pelo privilégio nessa manhã que nós temos de estar aqui para juntos crescer e amadurecer na Tua palavra, em comunhão, em unidade. Te agradecemos, Espírito Santo, pela Tua graça maravilhosa. Obrigada por tudo e te pedimos que nós estejamos sensíveis, ó Deus, à Tua voz nessa manhã, que nós venhamos ter o entendimento da Tua palavra e alcançar no Senhor tudo aquilo que o Senhor já preparou, em especial para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se assentar. Nós estamos vivendo aqui na Igreja Batista Vitória nesse ano, o ano da graça. E o nosso versículo tema do ano da graça está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, que diz o quê? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós vamos ter o ano todo aí para decorar. Se você ainda não decorou, já falei, bota um print na tela do celular, escreva na geladeira, escreva lá num lugar que fica um armário em cima da pia e vai lendo enquanto está lavando a louça para decorar. E vamos nos apropriar dessa palavra do Senhor. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mas nessa manhã nós vamos compartilhar aqui um pouquinho, e o tema dessa mensagem é: o impossível é de Deus. Nós acabamos de ler aqui essa declaração dita pelo Mestre Jesus, em Mateus, no capítulo 19, no versículo 16. E o contexto dessa palavra de Jesus se dá ali no encontro que ele teve com um homem rico. Todo mundo aqui, eu creio que já ouviu falar sobre essa história do jovem rico, que perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. E então Jesus respondeu para ele que ele tinha que, primeira coisa, obedecer aos mandamentos. E aí Jesus diz lá no versículo 18 do mesmo capítulo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu Deus como a ti mesmo. E aquele jovem rico, ao ouvir isso de Jesus, ele respondeu: mas a tudo isso eu tenho obedecido, o que então me falta, Senhor? E aí Jesus fala para ele: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois, vem e segue-me. Nessa declaração de Jesus do que ele poderia fazer, primeiro que na frase daquele homem, quando ele fala assim: o que poderei eu fazer para ganhar a vida eterna? Aqui já tinha um problema. Porque de merecimento nós não podemos fazer nada. E a graça maravilhosa de Jesus para conosco é impossível de se pagar. Você tem como pagar pela sua salvação? Nós não temos como pagar pela nossa salvação. O que nós temos de dar e entregar ao Senhor, por isso, é a nossa vida de dedicação, de adoração, uma vida entregue ao Senhor. Mas ali Jesus destacou algumas coisas. Ele falou que primeiro era preciso ele ser perfeito. Mas como ser perfeito? Nós falamos tanto que nós somos imperfeitos, mas o perfeito habita em nós. Então, primeiro, para ser perfeito, era preciso ali um encontro com Deus e ter Jesus morando em seu coração. É preciso buscar a perfeição. É o que o pastor fala aqui sobre a santificação.
E nós ouvimos isso na palavra do último domingo. É um processo. Então, para ser perfeito, nós temos que imitar o perfeito e a cada dia nós vamos melhorando nisso até alcançarmos o caráter de Cristo em nós. Mas outra coisa que Jesus fala aqui para ele é sobre vender tudo o que ele tinha. E eu creio que foi aqui que pegou para aquele jovem, né? E ele fala depois que ele tinha muitas posses e que era difícil para ele fazer isso. Mas quando Jesus falou sobre vender tudo o que tinha aqui, nos traz um entendimento seguinte, que se aquele que tem tudo, ele confia naquele tudo que ele tem. Quanto mais posse a pessoa tem, mais confiante naquilo ela é. Mais confiante ela é em si mesmo. O vender tudo aqui está associado ao abandonar o eu. Vende tudo o que você tem, aquilo que está te agradando, aquilo que faz com que eu não entre com o impossível na sua vida, porque aquele que tudo tem, ele não precisa do impossível de Deus manifestar na vida dele, porque ele tudo tem. Então, vender tudo. E outra coisa que ele fala aqui é o vem e segue-me. O vem e segue-me de Jesus quer dizer uma nova vida. Você precisa abandonar tudo para trás, largar e seguir. E aqui está falando do velho homem mesmo. Da maldade, da ganância. E aí uma nova transformação de vida, uma nova vida. E então vem e segue-me a Jesus. E é após Jesus falar isso aqui para ele, nesse versículo 21, esse jovem então ao ouvir, ele se afastou de Jesus. Ele achou muito difícil. E os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus, no versículo 25. Quem pode ser salvo? Olha a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Quem então, mestre, que pode ser salvo? E aí Jesus responde: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe por quê? Aquilo que eu falei do início, porque por mim e por você é impossível. E nós não teremos como pagar jamais por isso. Não é por mérito nosso a salvação. Por isso é pela graça e é um exercício de fé. Fé em quê? No impossível de Deus sobre nós. O impossível, então, ele se torna possível quando nós temos um encontro com Deus. A partir do momento que eu e você decidimos ter um encontro com Deus, o impossível, então, passou a fazer parte da nossa vida. Porque o impossível agora habita dentro de nós, é o próprio Deus. Todas as coisas estão sobre a governança dele. E aí eu quero te perguntar, fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem alguma coisa de impossível, que você acha impossível na sua vida para você alcançar ou conquistar? Você já conquistou alguma coisa, algum sonho para você que era impossível de alcançar? A conquista do impossível, ela só é possível, então, a partir de uma decisão. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Aquele jovem ali, para viver o impossível, que era alcançar a graça da salvação, ele precisaria de uma decisão. Ele não conseguiu, naquele momento ali, tomar essa decisão. E ele acabou por não conhecendo a maravilhosa graça. Mas aqui, generalizando agora o impossível de Deus, não somente para a salvação, mas para todas as coisas, o primeiro passo para que nós venhamos conquistar o impossível no Senhor é começar. Nós vamos falar aqui sobre 3 Cs, 3 letras Cs: começar, continuar e concluir. São 3 passos do impossível. Primeiro é preciso começar. É preciso que nós reconheçamos que nós precisamos dar o primeiro passo. Como assim, Samantha? Para viver um encontro com Deus, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso decidir que eu quero vivenciar algo novo com Deus. Então, é preciso começar.
Você já teve um encontro com Deus, amém? Alguém aqui ainda não teve um encontro com Deus? Amém. Começar. E no relacionamento com Deus, todos os dias nós temos que dar o primeiro passo. É por isso que o pastor, todo culto aqui, fala de qual siglinha? Qual sigla? TSD. Todo dia a gente precisa dar o passo no relacionamento com Deus. Agora, uma outra coisa que é preciso começar. Vamos falar sobre porta de emprego. Deus pode realizar o impossível, querido, de abrir uma porta de emprego para você se você não orar, se você não buscar, se você não sair para entregar um currículo, se você ficar deitado no seu sofá com o braço cruzado. Ele pode fazer, ele é Deus do impossível. Mas é preciso começar. E aí, para você conquistar uma porta de emprego, primeiro você vai lá e vai orar, vai pedir ao Senhor, não é? Senhor, direciona, Senhor, abre a porta, Senhor, eu preciso de um emprego, Senhor. E aí, qual é o segundo passo? Preciso fazer isso conhecido nas empresas. Hoje em dia está muito fácil, porque você compartilha seu currículo aí por e-mail, né? Mas antes você tinha que sair, procurar uma gráfica, imprimir um monte de papelzinho, sair entregando de loja em loja e esperar o retorno para te ligar. Mas é preciso dar o passo. No reino de Deus, para fazer parte da família de Deus, é preciso dar o primeiro passo. Se você está aqui hoje reunido neste templo como família de Deus, você deu hoje um passo para estar aqui. E todos aqueles que vêm pela primeira vez, eles decidiram começar e deram um passo. É preciso dar o passo de começar para fazer parte da família. E aqui, esse começar no reino de Deus, principalmente, é preciso muita disposição. Por isso que é muito difícil às vezes. E é sobre isso que nós somos ministrados no último Conexão Vitória. Se você não estava aqui, você precisa ouvir essa palavra no YouTube. A união faz a força. É preciso começar todos os dias. Ser membro do corpo de Cristo, é preciso uma decisão de fazer parte. Ganhar vidas para Deus, que é no contexto aqui que nós lemos de Jesus, que aquela pessoa ali, sobre ganhar a vida daquele jovem. É fácil, irmãos? Ganhar uma vida para Deus é fácil? Mas tem que começar. Você conhece alguém que aos seus olhos é impossível ganhar aquela pessoa para Deus? Eu tenho um impossível no meu olho, assim, eu olho e falo, não é possível. Toda vez que eu tento, falo, Senhor, não é possível, é impossível. Por isso que é só Deus que pode fazer. Mas qual que é o meu passo fazer? O possível. E aí, o possível é o meu dever e o seu dever, crendo que o impossível Deus vai fazer. Em todas essas situações que eu compartilhei com você aqui agora, o possível de se fazer, o que está ao nosso alcance, é nosso dever como fazer. Sabendo que, agora é exercendo fé, o impossível Deus vai fazer acontecer. Então, além de começar, o segundo passo agora é o continuar. Mas antes de continuar, quero ler com você em Lucas. Abra aí sua Bíblia no capítulo 11. Versículo 9. Quando a gente fala que o possível é meu dever fazer, crendo que o impossível Ele fará, esse Lucas capítulo 11, versículo 9, fala muito sobre isso. Olha o que ele diz aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta será aberta para vós. E o versículo 10, a garantia. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então, o possível de bater, de pedir, de começar, de ir atrás, de semear a palavra de Deus, de fazer acontecer, é o nosso.
E aí a porta se abrir, o pedido ser concedido, já é do Senhor. E aí o segundo passo, como continuar? Continuar é no meio do processo desse milagre acontecer, queridos, é preciso muita perseverança. Porque é difícil dar o primeiro passo e muitas vezes no meio do caminho é muito difícil de continuar. E eu creio que enquanto nós estivermos caminhando, vai continuar sendo difícil a caminhada, não vai ser fácil. E aí é preciso muita perseverança. Então, em Gálatas capítulo 6, nós vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família de fé. Enquanto tivermos tempo, precisamos aproveitar as oportunidades. E aí é para todas as coisas. Quantas pessoas deixam de vivenciar milagre porque no meio da caminhada se abateu pelo desânimo? Não conseguiu perseverar, não conseguiu continuar. Às vezes já estava ali, era mais uma horinha, era mais um dia, era mais uma semana, era mais um mês, mas o desânimo chegou no coração daquela pessoa e ela deixou se abater. E não alcançou. Por isso que durante o processo de continuar e aqui na perseverança, nós precisamos continuar. Como nós falamos aqui do começar no relacionamento com Deus, o nosso encontro com Deus, é preciso perseverar. Não é fácil ler a Bíblia, gente, fazer a leitura anual. Meu Deus, eu estou na luta de novo já, nós estamos no mês de janeiro ainda. Eu já estou na luta com ela. Porque eu, igual eu falei com o pastor Jean, eu fico parando, pastor Jean, querendo ler o negócio direito, né? E não fico ali. Para compartilhar isso aqui mesmo com vocês, quantos dias eu fiquei parada aqui no Mateus, nós já estamos lá em Lucas, Marcos, chegando, e eu estou aqui, parei no Mateus. Porque tem muito detalhe, se a gente pega versículo por versículo querendo, você não consegue ali às vezes acompanhar, mas é preciso perseverar. Gente que gosta de fazer concurso, tem gente aqui assim, que gosta de prestar concurso, fazer aquelas provas de inglês, se gosta. Gente, é preciso muita perseverança, porque estudar para concurso, essas monografias de faculdade, esses negócios, TCC, não sei o quê. Mas e se a pessoa desanimar? No meio da prova do concurso lá, o desânimo bateu nela, ela não quer terminar o concurso, ela perdeu uma coisa que já estava ali para acontecer. A seleção numa vaga de emprego, não é para mim, tinha gente lá muito melhor que eu estou muito fraquinha, tal. Perde a oportunidade de vivenciar um milagre. E quanta gente se deixa se abater e não persevera com as diferenças no servir no corpo de Cristo. Falamos sobre isso aqui também quarta-feira. Como é difícil, porque nós somos todos diferentes, cada um aqui é de um jeitinho. Mas nós temos que fazer o possível para viver a unidade, a comunhão. A união faz a força de estar junto. Mas é fácil, irmão? Né? Não, eu não sou fácil. Abençoadíssimos são aqueles que conseguem conviver pertinho da minha pessoa. Porque eu falo, eu não sou fácil. Você é fácil? Quem aqui é fácil? Então não é fácil também no reino de Deus, é preciso perseverança. Outra coisa que a gente precisa de muita perseverança, que líder de Geavite, hein?
Você também que já ganhou uma pessoa para Jesus, você vai entender o que eu vou falar agora. Perseverar e não se desanimar com as quedas e dificuldades daqueles que estamos investindo a palavra de Deus. Como é difícil. Hein, pastora Joana Dark? Aquelas pessoas que a gente investe ali, eu penso os pastores, né? Quantos anos? Investindo em pessoas, orando, jejuando, buscando, e tem problema lá, e vai na casa, e ora, e atende, dá palavra, e o Javite está ali, e busca, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Daqui a pouco vem a dificuldade, e a pessoa, se ela não estiver perseverante no Senhor, com a dificuldade, ela vai fazer o quê? Vai desanimar e vai desistir. E é muito difícil lidar com isso. É muito difícil. E aí a gente precisa buscar a perseverança e é no Senhor mesmo. Então, queridos, começou, primeiro ponto, começou. Perseverança, não se canse, não se desanime, há um tempo certo para viver o impossível. O que nós precisamos? Continuar. E aqui não é sobre fazer o que se quer fazer, mas é sobre fazer o que tem que ser feito. Por que fazer o que tem que ser feito? Porque aquilo que nós não podemos fazer, o que realmente não está sobre o nosso alcance, isso sim será feito pelas mãos do Senhor. Mas aquilo que nós temos como nós possível de realizar, nós precisamos fazer acontecer. Nós não podemos negligenciar. E aí, gente, domingo passado, Deus já estava ministrando essa palavra no meu coração, e aí a gente fica atento a cada detalhe das coisinhas que Deus vai mostrando para a gente, né? A gente estava vindo para o culto, a gente estava vindo, vou falar agora, que a Cláudia vai ficar meio brava, mas vou falar assim. A gente estava vindo no carro velho, porque o nosso carro deu problema. A gente estava vindo no carro velho, né, irmãos? E aí eu já até falei assim lá em casa, né, no dia, eu não sei para que a gente toma banho, porque a gente vai chegar na igreja fedida a gasolina, né? Porque carro velho queima a gasolina direto, e a gente chega num cheirinho perfumadinho aqui de gasolina. Mas glória a Deus, a gente estava vindo um calor de tarde, a gente mora em Jacaraípe, e a gente sai de casa às 5 horas da tarde para chegar aqui às 5h30, para o culto começar às 6h30. Então a gente estava vindo aí, passamos. Quando nós entramos na avenida, eu olho para o ponto de ônibus, só tinha uma pessoa no ponto de ônibus. Uma senhora cadeirante, suada, sozinha, com uma Bíblia no colo, esperando um ônibus. Aí eu passei e vi, rapaz, aquilo tocou no meu coração. Aí eu vim, né, falei, Senhor, ela está fazendo o possível dela. Porque o impossível, ela sabe que o Senhor vai fazer. Aquela mulher estava ali, vai se saber quanto tempo, vai se saber de que rua dali de dentro ela saiu para chegar ali, porque ela estava na avenida. Esse tempo, do jeito que está, poderia chover. Não é todo ônibus que vem de Nova Almeida que tem acessibilidade. Então, não é o primeiro ônibus que ela ia pegar o ônibus que tivesse acessibilidade. E sabe-se lá onde era a igreja que ela estava indo se reunir, se era um ônibus que ela ia pegar, se era 2, se era 3. Perseverança no Senhor, de não desanimar em frente a qualquer dificuldade. Que coisa incrível. E às vezes a gente, com carro, mora perto da igreja, a gente vai caminhar 5, 10 minutos. Vai chegar suado, também vai. No nosso Geavite, a gente desanima. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo outro. Ah, mas é outra coisa. E, querido, vai aparecer de tudo para tentar nos fazer desanimar.
Porque do mesmo jeito que é difícil para a pessoa chegar na nossa casa para o Geavite, é difícil o líder de Geavite preparar a casa para receber as pessoas que vão chegar. Não é fácil para nenhum dos dois lados. Só que quando a gente decide começar algo no Senhor, é preciso perseverar e continuar, sabe? A gente não pode ter na nossa vida, gente, eu falo isso muito lá em casa, eu falo com os meus filhos, o Gabriel na guitarra, o Miguel na bateria, e eu falo com eles, nós não temos a opção nunca de desistir ou de parar de fazer o que nós já começamos a fazer para o Senhor. Sabe por quê? Sabe qual que é o resultado disso? É morte. Com certeza. Se um dia eu falar para o Senhor que o que eu comecei eu não vou fazer mais, Ele vai me levar. Se nós tivermos isso no nosso coração, de que nós não podemos desistir, que nós precisamos perseverar, e aí, querido, não tente nada sozinho. Sozinhos nós não conseguimos nada. Nada, nada, nada. É primeiro com o Senhor, é relacionamento, é fidelidade, é obediência. A primeira coisa que Jesus falou para aquele homem ali foi o quê? Os mandamentos. Obedece aos meus mandamentos. Segundo, é relacionamento como corpo de Cristo, como igreja. Se nós não mantivermos relacionamento como corpo de Cristo com a igreja, nós não sentiremos vontade de estar no templo louvando ao Senhor, porque eu não tenho relacionamento com o corpo de Cristo com a igreja. Se eu não tiver relacionamento com o corpo de Cristo e a igreja, eu não vou querer compartilhar Jesus para ninguém, porque eu vou achar que eu não posso falar de Jesus para ele, porque eu não tenho autoridade para falar. E quando você está envolvido no corpo de Cristo, você está amadurecendo, você está se alimentando, então a sua boca só sai palavra de bênção para falar para as pessoas. Palavra de Deus. O terceiro aqui, então, que eu quero falar, então, começar, continuar. O terceiro é concluir. Quando a gente fala em concluir, aqui a gente fala em alcançar uma meta. Então, se você aí está tentando um concurso, você concluir ali, você alcançou uma meta. Mas você já parou para pensar que nunca para por ali? Você tem sempre algo mais, e aí tem gente que fala até assim, né, depois que você alcançar a meta, duplica a meta, continua, não para. Por quê? Nós só concluiremos a nossa caminhada quando nós chegarmos lá no céu. A gente não vai conseguir concluir aqui o que nós começamos a fazer. Nós só vamos concluir quando nós chegarmos na eternidade. Então, no nosso relacionamento com Deus, não tem como você concluir seu relacionamento com Deus aqui. Você vai precisar sempre buscar mais. Durante um processo de emprego, de concurso, escola, você vai concluir uma parte e vai sempre começar outra, porque hoje no mercado de trabalho é preciso o quê? Você está sempre se renovando, se atualizando, porque as coisas estão mudando. Gente, as crianças estão ali no tempo menor fazendo robótica. Na nossa infância nós fizemos isso? Então, precisa renovar para continuar. No corpo de Cristo, busque sempre fazendo acontecer, estando disposto e disponível, porque nós formamos um só corpo. Começou, então não pare, não olhe para trás. Nós só vamos concluir o nosso trabalho quando chegar na eternidade. Ganhar vidas para Deus. Meu Deus. Por mais difícil que pareça ser, irmãos, continue. Lembrando que o possível é o nosso dever fazer. O nosso dever de fazer, então, é continuar falando da palavra de Deus, é continuar falando da maravilhosa graça, é continuar falando da vida, é continuar falando do único caminho, é continuar falando da paz, é continuar apregoando a alegria do Senhor. E ao ganhar uma alma, ao ganhar uma pessoa para Jesus, continue. Invista em outra, e assim, até alcançarmos a coroa que está preparada para mim e para você na eternidade, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Mas voltando no nosso versículo-chave, Mateus, capítulo 19.
no versículo 26. Isso é impossível aos seres humanos. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. E aí eu cheguei a uma conclusão. Que o impossível só é possível e visível aos olhos daquele que crê. Que crê em quê, Samanta? No Deus do impossível. Por isso há tanta desesperança. Por isso há tanto desespero. Porque muitas pessoas não creem, não acreditam no Deus do impossível. E se nós não acreditarmos no impossível, nós não vamos conseguir viver impossíveis de Deus na nossa vida. Um breve testemunho para você sobre impossíveis de Deus, vou falar de mim mesmo. Porque às vezes a gente fala de coisas impossíveis para Deus. O meu impossível, eu queria uma casa muito grande. Eu queria, irmãos, uma casa muito grande, com muitos quartos, com um quintal muito grande, se possível na beira da praia, para eu receber todo mundo lá, e a gente fazer culto lá. São impossíveis que a gente sonha. Mas nós temos que pensar naqueles impossíveis, que não são essas coisas que são grandes assim, mas que são grandes porque são impossíveis. Conseguiu entender? Que tem coisas que parecem que são tão pequenas, mas por que elas são impossíveis? A minha família, para mim, era algo que era impossível. Eu hoje sou uma mulher de 35 anos, casada com Cláudio, tenho 4 filhos, Gabriel, Miguel, Lara e Gael. Calma, irmãos, que embolo, Zé. Eu sou uma mulher casada com 4 filhos. Mas durante a minha adolescência eu nunca pensei que eu poderia um dia ter um lar. Samanta, mas como assim? Não. Eu fui uma criança abusada sexualmente. Na infância e na adolescência. E isso me matou como família. Para mim, eu nunca ia poder ou conseguir constituir uma família porque eu me achava imprópria para aquilo acontecer comigo. Posso estar falando com alguém assim aqui hoje. Mas o impossível, que para mim era impossível, Deus então fez possível. A partir do quê? Do meu encontro com Deus. Então Deus renovou, Deus restaurou e trouxe aquilo. Nunca, irmãos, consegui imaginar eu com um lar. Nunca na minha infância eu consegui imaginar. Isso era muito difícil para mim. Porque por eu participar já na igreja e sofrer por aquilo, eu achava, porque não tinha mais, não ia mais casar o virgem, o negócio, eu não ia mais ter um homem que ia querer casar comigo. Essa era a minha mentalidade na minha infância. Mas Deus restaurou. Por isso que eu tenho uma família grande, irmãos, de 4 filhos. As pessoas não entendem. Mas tem detalhes que nem sempre as pessoas vão compartilhar muito, mas fazem parte da vivência dos milagres de Deus. E eu só não tenho mais filhos porque meu marido ligou. Eu falo, todo mundo é doida, mas é porque é realização. Realização de vivência de impossíveis. Outro impossível, falar para você, coisa que você também nunca ouviu. Eu estar aqui hoje ministrando a palavra para você.
É impossível, irmãos, porque de mim. Mas nós temos que fazer o possível. E sabe, o impossível, que é preparar uma palavra dessa aqui, é Deus quem faz. E para mim é como impossível estar aqui ministrando para você, porque eu já fui uma pessoa que já cantei por aí afora. Você sabia disso? Já cantei em muitos carnavais, irmãos. As pessoas não entendem. Porque o amor e o zelo pela causa do Senhor. Mas porque eu já vivi o mundo lá fora e eu não encontrei lá o que eu tenho agora. Isso é privilégio. E isso é impossível de Deus, que era impossível para mim. Outra coisa impossível é estar aqui nessa manhã. Eu fui uma criança e uma adolescente que, por ter passado por essa situação que eu já compartilhei com vocês, eu sofri muito de depressão e de ansiedade. Tive depressão na infância, na adolescência e na fase adulta. Crises de ansiedade, tratei com medicamentos fortíssimos que meu marido tinha que me botar na cama para dormir. Um impossível de Deus na minha vida, eu estar aqui hoje com você. Compartilhando vida, alegria e palavra de Deus. Você já parou para pensar nos impossíveis que Deus já realizou em você? São tantas coisas que Deus faz em detalhes, de coisas impossíveis na nossa vida. E a gente não para observar. O que é impossível para você nessa manhã? Te convido a se colocar de pé. O que você tem para você hoje aí que é algo impossível de acontecer, impossível de realizar? E aí, ao você se colocar de pé, feche seus olhos, fazer uma reflexão, sabe? O impossível é de Deus. Primeiro você vai detectar em você o que é o impossível. E não deixe passar a oportunidade. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã, é porque Ele quer tornar o seu impossível impossível também. E uma coisa que a gente pode, sim, afirmar no Senhor. O Deus do impossível, queridos, Ele nunca desiste de mim, de você. Eu creio que muita gente aqui nessa manhã já vivenciou o milagre de impossível. Filhos, milagre de cura, milagre de restauração, sem contar o milagre da salvação. Mas o Espírito Santo volta a nos perguntar mais uma vez: qual é o impossível que você quer vencer? Pode ser um impossível na sua família. Tem um impossível lá que para você, nos seus olhos, é impossível? O Senhor está dizendo para você que o impossível é dele. E que é para você entregar na mão dele. Tem algo impossível de saúde? O Senhor está dizendo que o impossível é dele. Precisa entregar para ele. Tem alguma restauração de vida impossível aí para acontecer? Meu filho, o impossível é meu. Você precisa fazer o que é possível. Liderança de Geavite, tem algum impossível que Deus precisa realizar? Lideranças de ministérios, tem impossíveis que Deus precisa realizar. Liderança pastoral, tem impossíveis para Deus realizar.
Tem porta de emprego que você acha impossível, que você quer alcançar? Tem sonhos impossíveis? Tem perdão que você acha impossível de liberar? É manhã de impossíveis. E se você deseja vivenciar o impossível do Senhor, o primeiro passo é começar a fazer o que é possível. Você que quer viver impossível, então te convido a sair do seu lugar. Pastora Joana Dark e Pastor Miguel, por gentileza, aqui na frente, com o óleo. Eles vão ungir você e vão declarar o impossível de Deus sobre a sua vida. Mas você só vai vivenciar o impossível depois do primeiro passo. E depois você vai precisar continuar perseverante na vivência do impossível. Você não vai poder desistir. Enquanto nós estivermos cantando, você tem essa oportunidade de entregar o seu impossível na mão daquele que é o dono de todos os impossíveis. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por nos despertar nessa manhã a entregar todas as coisas em teu altar, a entregar, ó Deus, ao Senhor tudo aquilo que nós vemos como impossível aos nossos olhos, que são tão limitados, Pai. Nós por muitas vezes não conseguimos, ó Deus, olhar e ver o impossível que o Senhor já preparou na eternidade para nós. Mas, Senhor, tão pequenos e frágeis somos. Traz, Senhor, a nossa memória agora, Senhor. Tire lá do fundo aquelas sensações, as emoções, as vivências, aquilo que nos causou traumas, danos e que trouxeram para nós situações que ao nosso olhar são impossíveis. Traga, Senhor, a nós nessa manhã tudo aquilo que nós precisamos entregar em teu altar, no altar do Deus dos impossíveis, porque o que nós queremos, Senhor, é desfrutar no Senhor a graça de tudo que é impossível e ver se tornar possíveis aos nossos olhos todas as coisas, naquele que é o Senhor, que nos fortalece a cada dia, que nos sustenta a cada dia. É o que nós queremos, ó Deus.